Olá pessoal, eu sou o Dr. Lárcio Guerra, cirurgião plástico da Clínica Mantelli. Esse é o canal no YouTube da Clínica Mantelli. Se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para fazer isso agora e ajude-nos a compartilhar esse tipo de conteúdo com o maior número de pessoas. Hoje eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre as cirurgias plásticas no período pós-parto. Quais são as principais alterações corporais que acontecem no período da gestação e quais são as cirurgias plásticas que algumas pacientes procuram nesse período pós-gestação? Primeiro, é muito importante a gente descrever o período da gestação como um período de transformação física, sim, da mulher, né? Existem as transformações físicas, mas também existem as transformações emocionais, com sentimentos, com responsabilidades novas e que é um período, sem dúvida, um período mágico na vida da mulher. Em relação às alterações corporais, as principais delas estão relacionadas a abdômen e mamas. As alterações corporais relacionadas a abdômen começam pelo aumento do volume abdominal. Com o crescimento do bebê, a barriga vai crescer e, em alguns casos, pode haver a separação dos músculos centrais aqui do abdômen, que gera uma situação chamada diástase abdominal. Essa diástase pode gerar o abaulamento abdominal, mesmo depois do período de nascimento, do período do parto. Esse abaulamento abdominal muitas vezes incomoda algumas pacientes. Pode haver também, pelo crescimento do volume abdominal, pode haver também um excesso de pele e gerar flacidez abdominal, referente também ao período de gestação. Pode haver também uma situação de acúmulo de gordura, a depender de quanto essa paciente ganhou de peso no período da gestação, podem haver acúmulos de gorduras em áreas específicas, tanto do abdômen, cintura, costas, braços, região de culotes, algumas áreas que podem também gerar insatisfações nesse período pós-parto. Em relação às mamas, as alterações estão relacionadas à situação de que essas mamas cresceram por conta do aleitamento, né, por conta do período de pré-amamentação, pré-parto. Ali, durante o período da amamentação, há uma retração da glândula mamária, após o fim da amamentação, uma retração da glândula mamária, mas a pele das mamas, ela não retrai no mesmo sentido e muitas vezes pode gerar uma situação de flacidez mamária, que também gera insatisfações para algumas mulheres. Outras mulheres podem ter somente uma redução do volume mamário, sem necessariamente a flacidez, e isso também podendo gerar insatisfações. Para esses casos, e quando isso é significativo para a paciente, que é o mais importante, existem as cirurgias plásticas que podem ser indicadas a depender de cada situação. Por exemplo, em relação ao abdômen, a gente pode corrigir a diástase por cirurgia de abdominoplastia, que é muito comum, uma incisão na região ali como se fosse a cicatriz da cesárea, uma cicatriz estendida, em que se faz remoção do excesso de pele e tratamento da diástase, desse afastamento da musculatura. Se não houver excesso de pele, essa diástase pode ser tratada também com cirurgia robótica. Apenas por 3 incisões pode ser feito o fechamento dessa musculatura por dentro, sem necessariamente uma cicatriz extensa. Também podem ter situações que a gente vai ter uma cicatriz menor, chamada mini abdominoplastia, em que por essa cicatriz menor pode ser tratado tanto a diástase como também algum excesso de pele abaixo do umbigo, né, infraumbilical. Em relação às gorduras localizadas, áreas de gorduras localizadas, o tratamento sempre feito com lipoaspiração. Pode ser feito lipoaspiração em todas essas áreas que eu descrevi de gordura localizada, e essa gordura ainda pode ser aproveitada para se fazer enxerto de gordura em algumas outras áreas, como por exemplo é muito comum na região do bumbum, na região dos glúteos. Usar a gordura que foi retirada, essa gordura é preparada e a gente pode enxertar para ganhar volume e para ganhar contorno corporal. Sempre a ideia da lipo é melhorar o contorno corporal. A lipoaspiração, ela não emagrece ninguém, mas ela melhora muito o contorno. Em relação às mamas, as principais alterações ou de flacidez ou de diminuição de volume mamário podem ser resolvidas também com cirurgias. Podem ter as cirurgias somente de inclusão de próteses de mama, em que a gente vai ganhar o volume mamário, e podem ter cirurgias de inclusão ou não de próteses de mamas e fazer a suspensão das mamas. Essa suspensão pode ser feita com prótese ou muitas vezes sem prótese, com o próprio tecido mamário, a depender de cada paciente. Algumas pacientes também
acabam ficando com mamas muito grandes pós período gestacional, e aí em alguns casos a gente pode indicar a redução mamária. Então todas essas cirurgias elas vão ser indicadas dependendo da queixa da paciente, dependendo das alterações corporais que essa paciente teve. O que é muito importante, no período gestacional, haver um controle de peso mais adequado possível para a gente não ter grandes alterações corporais. E mais importante também, saber que existe um período para se pensar em cirurgia plástica. A fase inicial ali do pós-parto, ela deve ser dedicada ao bebê, deve ser dedicada a essa recuperação hormonal da mulher. Então, muito comum que se indique as cirurgias, e o mais conveniente é que se indique as cirurgias num período de aproximadamente 6 meses após a gestação. Quando se pensa em cirurgias para mamas, a gente considera 6 meses após a parada da amamentação. Então, tudo isso que vai ser avaliado caso a caso. Para cirurgias plásticas pós-parto, para cirurgias plásticas decorrentes de alterações corporais da gestação, existe até um termo chamado Mummy Makeover, que é um termo que engloba esses tipos de cirurgias, e a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre ele aqui em outros vídeos. Por enquanto, eu fico por aqui. Se você tiver alguma dúvida relacionada às cirurgias plásticas pós-gestação, pode deixar aqui nos comentários que eu volto para responder e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.